Medidas de tendência central. As medidas de tendência central são utilizadas para caracterizar um conjunto de valores, representando-o adequadamente. Quando eu quero uma única medida para representar o grupo, eu vou usar uma das medidas de tendência central, que ela vai me dar um valor que represente todo aquele grupo. Essas medidas, elas são a média aritmética, média ponderada, a mediana e a moda. Média aritmética. A média aritmética nada mais é do que aquela média que você usa no seu dia a dia. Vamos ver um exemplo em relação às notas de um aluno. Ele teve 7,5, 6, ele teve 4,2, 3,9, 4,8, 6,2, 8 e 5,4. O que eu vou fazer? Eu tive 8 notas para representar essas 8 notas com uma nota só. O que eu achei mais adequado foi usar a média aritmética, que me diz o seguinte: soma todas essas notas e divide pela quantidade de notas. Então, se eu tenho 8 notas, eu vou somar as 8 e dividir por 8. No caso aqui, vai me dar 46. 46 dividido por 8 vai me dar um valor de 5,75. E essa seria a minha média aritmética. Média ponderada. A média ponderada é quando você tem um valor a atribuir cada uma dessas notas, ou um peso, por isso que é chamado de média ponderada. Então vamos supor que eu tenha os elementos formados por x1, x2, x3, e eu tenho uma frequência absoluta relacionada a N1, a N2, a N3, a NK. Média ponderada. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou pegar o primeiro valor, multiplicar pela frequência dele, mais o segundo valor pela frequência que ele aparecer, terceiro valor pela terceira frequência, e divide pela soma das frequências. Então vamos ver um exemplo. Em um espetáculo musical foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro, como mostra o quadro abaixo. Os setores seriam a pista, o andar superior e o camarote. Os números de ingressos, 720, 480. E o preço de cada ingresso, 50, 150 e 300. Então, eu quero saber qual é o valor médio pago nesse espetáculo. Olha, eu poderia resolver esse problema usando a média aritmética simples. Mas o que iria acontecer? Eu ia ter que pegar o 50 e repeti-lo 720 vezes, somando, mais o 150 repetindo 400 vezes, também somando, e o camarote seria 300 repetidas vezes 80. Então isso se tornaria muito complicado de fazer. Então o que é que nós podemos fazer? Fazendo a média ponderada. Ou seja, eu vou pegar a frequência de 720 vezes o preço do ingresso. Então, ficaria 720 vezes 50. Mais, quantas vezes o 150 apareceria? 400. Então, ficaria 400 vezes 150. Mais a quantidade de vezes que o 300 apareceria. Seria 80 vezes 300. E daí, quantos ingressos foram vendidos? Foi um total de 720 mais 400 mais 80, que aqui vai me dar um total de 1.200. Usando a fórmula, então vamos ter 36.000 mais 60.000 mais 24.000 dividido por 1.200, que é igual a R$100 por ingresso. A segunda forma de você representar um conjunto seria através da moda. Então, existem determinados momentos em que a média aritmética não é tão adequada para representar um conjunto. Por exemplo, se eu tiver valores muito pequenos num grupo com valores muito altos, por exemplo, 1 e 100, 3, 99, então esses valores
eles ficariam muito distorcidos se a gente fizesse a média aritmética. Então eu posso representar através da moda. E o que diz a moda? A moda, ela diz que quem vai representar o conjunto é aquele valor que mais se repete. Então, o que é moda? Moda é o valor mais frequente em um conjunto de dados. Em outras palavras, é o valor que mais se repete. Então, qual a moda do grupo de pessoas com idade de 12, 13, 12, 11, 12 e 15 anos? Ora, eu vou perceber que aquele que aparece com mais frequência é o 12. Então, o 12 vai representar esse conjunto. O 12 será a moda desse conjunto. Em casos que existam valores que se repetem mais de uma vez, eu posso dizer que ele pode ser um valor, no caso, bimodal. Veja o exemplo. As notas omitidas por um aluno foram 6, 7,5, 7,5, 5 e 6. Olha que o 6 apareceu duas vezes e que o 7,5 apareceu também duas vezes. Então, os dois vão representar esse conjunto. Portanto, eu vou ter uma situação de bimodal. E quando não tem nenhum valor que represente esse conjunto, ou seja, não existe uma moda frequente, eu vou chamar esse conjunto de amodal. E o último ponto, que pode ser representando um conjunto, seria através da mediana. Então, o que é mediana? A mediana é o número que divide o conjunto ao meio. Como assim? Numa quantidade de valores que serão colocados em ordem crescente ou decrescente, a mediana, se a quantidade for ímpar, será exatamente aquele valor central, que dividiria o grupo na metade. Se a quantidade desses valores for par, então eu vou fazer a média desses dois valores. Vamos ao exemplo. Em uma classe foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. E eu tenho 3, 5, 2, 0, 2, 1, 3. Então eu tenho a quantidade. Perceba o seguinte, essa ordem não está em ordem crescente nem em ordem decrescente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Então vamos lá, colocar na ordem crescente. Eu tenho iniciando 0, outro 0, eu tenho 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7. Pronto. Perceba que o valor que vai dividir esse conjunto ao meio é o 3. Antes eu vou ter 7 valores, depois eu vou ter 7 valores. Então, o 3 vai representar esse conjunto como a mediana. Segundo exemplo, a idade dos alunos de uma equipe são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar em ordem crescente. Portanto, 12, 12, 13, 14, 16, 16, 16 e 17. Agora, vamos tentar dividi-lo ao meio. Olha, se eu dividir ao meio, eu teria dois valores para representar, o 14 e o 16. Depois do 16 eu tenho 3 valores, antes do 14 eu também tenho 3 valores. Portanto, quem será a mediana? Será a média desses dois valores. E já sabemos que para tirar a média, somamos os dois e dividimos pela quantidade. Então, 14 com 16 dá 30 e 30 dividido por 2 dá 15. Tranquilo? Um assunto bem fácil, sem dificuldade. Até a próxima.